Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais em cima do PyMonk, só recapitulando a aula passada. Eu mostrei o básico da arquitetura do PyMonk e a gente discutiu três elementos importantes. Né, três classes que são essenciais para montar qualquer tipo de simulação no PyMonk. Eu tenho espaço, que é uma espécie de coleção de objetos, tá? E esses objetos podem ser do tipo body, que representa um corpo físico sem forma, né? Ou seja, um corpo físico que só contém massa, posição, velocidade, variáveis angulares, né? Como ângulo, velocidade angular, momento de inércia, que é uma espécie de massa para movimentos de rotação, mas que não contém forma. Tá? Em cima desse objeto eu posso anexar vários shapes, né? Várias figuras geométricas, que podem ser círculos, segmentos de reta, polígonos, e, enfim, essas três coisas juntas, né, os Space, Body e Shapes, formam o básico de qualquer simulação de física com PyMonk. Mas existem vários outros elementos. Eu vou discutir alguns aqui agora. A gente vai falar sobre o Shape Filter e sobre alguns vínculos ou restrições. Na linguagem do PyMonk, às vezes a gente chama de joints também. São mecanismos de unir dois corpos. Então, só relembrando, eu posso unir vários shapes dentro de um corpo, né? Todo shape precisa estar associado a algum tipo de corpo no PyMonk. E eu posso unir corpos diferentes usando joints. E joints são mecanismos de unir dois corpos por alguma restrição física. Por exemplo, eu posso unir dois corpos utilizando uma cordinha. Eu posso unir dois corpos colocando um ponto de pivoteamento, onde né, eles podem rodar em torno desse ponto, mas mantém uma posição relativa. Enfim, existem várias maneiras de unir corpos. A gente não vai discutir isso a fundo hoje, eu só quero, né, colocar o dedo na superfície da água, tá? E antes de fazer isso, eu quero preparar esse código para um tipo de desenvolvimento interessante. A gente vai conseguir manipular o jogo de maneira interativa. Tá? Isso não é estritamente necessário, mas é legal, é um jeito bom de explorar o código e acho que acelera, né, as nossas explorações e o nosso entendimento sobre o PyMonk. Eu posso experimentar de maneira bem mais livre do que edito o código, roda e ver o que aconteceu. Tá? Então eu quero explorar essa interatividade do Python em jogos. Isso não é trivial, eu preciso de invocar algumas funcionalidades relativamente avançadas do Python, mas não tem muito código envolvido. Então, acho que vale a pena e vai ser algo que eu posso explorar em outras aulas mais para frente. Tá, então vamos começar com esse código. Eu não vou mudar nada, eu quero só deixar ele interativo. Interativo no sentido que eu quero rodar a simulação de física de um lado e um terminal Python aqui que permita manipular essa simulação. Isso vai ser interessante para brincar com código, caçar bugs, enfim. Vou fazer uma pequena modificação também que não vai ser útil agora, mas vai ser útil quando a gente tiver o terminal rodando, que é o seguinte, eu vou criar mais uma variável aqui, pausado, tá? E eu só rodo a física se não tiver pausado. Trivial. Isso vai permitir que eu pause a física a partir do terminal. Agora vamos lá, terminal. Existem várias maneiras de criar terminais no Python. Eu vou usar uma que não precisa de nenhuma biblioteca externa. Então, o módulo code. Né, o módulo code do Python possui algumas classes para criar terminais. A gente vai utilizar essa aqui, console interativo. Ele simula o shell do Python e é escrito em Python. A gente poderia personalizar essa classe, mas não tem nenhuma necessidade. Vou chamar aqui de shell. Então, eu inicializo e eu posso passar um dicionário de variáveis. Tá? E esse dicionário, então, eu vou fazer o seguinte: tem duas opções. Eu posso fazer assim, game, isso vai passar a variável game com o nome de game para o console e eu vou poder utilizar essa variável em código, tá? E depois eu tenho que usar shell.interact para ligar a interação do console. Então, esse é um jeito de fazer, abrir um shell do Python ao invés de criar o jogo. E aqui eu posso, aqui eu tenho acesso à variável game. Game.paused, por exemplo. O valor padrão é falso. Eu posso pausar e rodar o jogo. Agora ele inicia no estado pausado, mas com um grande porém. Como agora o laço principal do jogo toma conta da execução, eu não consigo mais interagir com o terminal. Então, vou fechar isso aqui. Quando eu fecho o jogo no Python, ele já desliga totalmente o shell do Python, então ele sai. Eu quero que o jogo rode
e o terminal funcione no background. Tá? Então, como a gente vai fazer isso? Fazer uma outra mudança aqui, só para simplificar a nossa vida, ao invés de falar que ao invés de criar esse dicionário explícito, eu vou usar um recurso do Python, que é a função globals, que ela justamente cria esse dicionário com todas as variáveis globais do módulo, incluindo o game. Mas além de game, eu também vou ter acesso a esses imports, ao pixel, uniform, vec2d, etc. É tudo que eu criei nesse módulo. Tá? Então isso é muito útil. Tá? Então agora eu tenho vec2d, também tenho game. Não pausei, o game inicia simulando. E como eu faço para rodar isso no fundo, sem bloquear a execução principal? Vamos criar uma função aqui, make shell, coloco essas duas instruções dentro, deixar ela aqui em cima. Então tem make ball, make shell e game. E eu vou importar o módulo threading. Tá? O que é um thread? É uma execução paralela do código que eu posso fazer no fundo. Eu não preciso bloquear o fluxo principal da execução da aplicação. Então, como a gente vai usar isso? Eu crio um thread, vamos ver os argumentos. Tem vários aqui, o que mais interessa é esse target. Target é uma função que eu passo para o thread e é a função que ele vai rodar no background. Então, vou rodar make shell, certo? Eu poderia pensar também em rodar o run e executar o shell no thread principal. Infelizmente, isso não funciona, porque o Python ele precisa executar no thread principal. E, então, eu vou executar o Python no thread principal e o terminal num outro thread secundário no fundo. Então, eu vou salvar isso numa variável, thread.start, inicia a thread, sem bloquear o fluxo de execução. Então, ele vai iniciar a thread aqui e depois rodar game run. Então, enquanto o thread roda no background e interage com a gente, eu tenho o jogo rodando no loop principal. Então, abrir nosso jogo, eu tenho esse terminal aqui. Deixa eu só... O que eu fiz? Socorro. Então, seguindo aqui, né? Eu tenho essa thread. Quando a gente executa... Fiz alguma bobagem aqui. Vou executar aqui explicitamente. Vou manter o jogo no topo. Agora eu tenho uma variável game. Por exemplo, posso pausar o jogo. Aqui, legal. Pausou. E vamos fazer uma experiência aqui. Eu queria pegar uma coordenada do mouse. Agora tem um problema aqui. Vamos ver se eu consigo. Vou deixar o mouse aqui. Consigo, Ctrl Tab. Ah, tá. Posso pegar as coordenadas do mouse, né? Criar um vetor. Mouse igual a vec2d, pixel.mouse x. Tá, eu quero fazer o seguinte. Eu quero verificar se existe um ponto, um objeto embaixo desse ponto. Eu sei que existe porque eu peguei esse ponto a partir dessa bolinha. Vamos ver se eu consigo achar isso. Para detectar isso, para fazer uma busca em cima do espaço, se existe algum objeto embaixo de um determinado ponto, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso chamar a função point carry do espaço. Tá? E o que é o espaço? O espaço está dentro do jogo, game.space. Eu vou criar uma variável aqui só para facilitar a nossa vida. Tá? Eu tenho esse método point carry, que eu posso, inclusive, analisá-lo, descobrir qual é a assinatura, o que ele faz. Né? Ele recebe 3 argumentos, um ponto, uma distância e um filter. Não vou entrar em muito detalhe aqui não, mas o que significa isso? Ponto é óbvio, é o ponto que eu quero investigar. A distância, na verdade, você pode especificar uma distância em pixels e ele pega todos os objetos que estão ou no ponto ou a uma certa distância daquele ponto. E, finalmente, o Shape Filter é um mecanismo para filtrar os objetos. Eu posso tentar buscar coisas do tipo, quero todos os objetos de uma determinada categoria no jogo. E eu não vou entrar em muitos detalhes nisso agora, tá? Mas é possível explicitar categorias. Eu posso falar assim, por exemplo, as bolinhas estão numa categoria, o, as paredes em outra, e enfim, eu posso buscar somente objetos de uma determinada categoria ou de um conjunto de categorias. Não vou entrar em detalhes, basta dizer por enquanto
Se eu criar um objeto do tipo shapeFilter, dessa maneira, sem nenhum argumento, ele cria um filtro que pega todos os objetos. Tá? Então, vou chamar esse filtro de F, mas com alguns recursos mais avançados, eu poderia criar um shapefilter detecta, como que chama? Um shapefilter que filtra de maneira mais inteligente, que seleciona alguns shapes específicos do espaço. Enfim, continuando, eu vou criar então, eu vou chamar um point carry naquele ponto, no ponto do mouse, a 0 pixels de distância daquele ponto e com o filter F. Tá? Ele retornou uma lista de point carry info, no caso com um único elemento, que imagino que seja algo relativo à resposta que ele obteve para esse círculo. Então eu vou pegar esse info, vou chamar de info, expandir aqui, tá? Então extraio info. Esse info é um objeto desse tipo que tem alguns argumentos, por exemplo, shape, point, distância, que são coisas interessantes. Notem uma distância negativa. E por que tem uma distância negativa? Porque a distância, na verdade, ele calcula a distância para a borda do objeto. Então, se tiver um valor positivo, significa que o meu ponto está fora do objeto. Isso só vai aparecer se eu fizer um point carry com valor maior que zero aqui. E se o ponto estiver dentro do objeto, a distância vai ser negativa. Então vai ser o ponto mais próximo da borda está a menos 3,44 pixels daquele ponto. E né, quando o valor é negativo, eu sei que está dentro da figura e não fora. Certo? Esse gradiente é a direção para onde ele está apontando. Essa última variável aqui. Então vamos ver, vou pegar aquele shape info. Tá? Um shape é um círculo. E eu posso pegar o body associado àquele shape. E lembrando aqui que o jogo está vivo, ele está pausado, mas está vivo, está rodando o loop principal. Eu posso inclusive mudar propriedades daquele corpo, por exemplo, deslocar, não, distance, por que eu escrevi distance? É position, info.shape.body.position, incrementar um pouquinho, mudar ele de lugar um pouco. Tá, e ele deslocou, deu para ver aqui, né? Prestando atenção nesse círculo. Teletransportei o objeto. Pausa o jogo e a vida continua. Bacana? Fechar aqui e vamos explorar o nosso jogo. Não fechou, não? Às vezes eu preciso desligar os dois, né, o console e o jogo, para ele realmente sair do programa. Enfim, eu vou comentar esse código por enquanto e a gente liga quando precisar fazer esse tipo de interação. Tá? Então, eu tenho esse jogo e eu quero transformar isso no pêndulo de Newton. Não sei se vocês repararam o nome do arquivo, dá um spoiler do que eu quero fazer. Tá? Então, vou mudar algumas coisas aqui. A primeira delas, não vai ter mais valores aleatórios. Eu vou criar uma linha de bolinhas. Tá? Então, essas velocidades aqui vão ser nulas. Talvez eu nem precise explicitar isso aqui. Criou o console. Coisa estranha aqui. Salvei. Beleza. Então, o código está no meio, né? Eu preciso criar as bolas. Agora eu vou fazer de maneira determinística e não mais aleatória. Então, vou criar todo mundo na mesma linha. Lembrando que a largura da tela, né, as dimensões da tela são essas. Então, se eu colocar aqui em metade de 196, essa seria 88. Aliás, 98. E o x precisa ser determinado pelo índice. Então, vamos colocar aqui i. E eu quero colocar essas bolinhas a uma distância, uma coladinha na outra. Né? Como o raio delas é de 5, cada uma está a 10 pixels de distância da outra. Então, eu vou colocar algo do tipo i vezes 10. Vou colocar as bolinhas a 10 pixels de distância. Tá? Funcionou, mas eu quero centralizar isso agora. Então, se eu tenho 10 bolinhas a 10 pixels de distância, isso vai gastar 100 pixels no meio, mais 10 pixels para um lado e 10 pixels para o outro. Eu tenho 120 pixels com essa figura. Subtraindo 120 pixels daqui, isso vai me dar 136, dividido por 2 é o tanto que eu tenho que colocar à esquerda. Então, 136 dividido por 2
Também posso calcular isso explicitamente, vai dar 72, sem dividir por 2. Acho que minha conta está errada. Enfim, está um pouco mais centralizado, não quero gastar muito tempo com isso. Aqui era só 120, 156. Ah, sim, é porque eu estou contando a borda, né, como se fosse 120 pixels, na verdade são só 100 pixels, porque eu vou especificar a posição do centro, né? Então, 156 dividido por 2, agora deve centralizar. Já tenho as minhas bolinhas centralizadas, mas eu não quero que elas fiquem fazendo isso. Eu quero prender todo mundo por alguma coisa aqui no teto. E eu vou fazer o seguinte: eu quero também fazer uma lógica que quando alguém clicar numa bolinha, ela ganha velocidade para a direita. Eu poderia fazer algo mais sofisticado, do tipo poder arrastar a bolinha, isso vai ser um tema de outro vídeo. Certo? Então, eu vou usar no update if btn, aliás, pixel. Então, se alguém clicar com o mouse, eu pego as posições x e y e vou verificar no space. Space, self.space.pointCarry, o ponto, posição. Vou colocar uma tolerânciazinha aqui de 2 pixels. Um pouquinho mais, talvez, 3 pixels. E um filter. Vamos ver aqui, filter, chamar de SF, shape filter. Shape filter, eu não preciso criar variável, não, só crio um shape filter padrão. Tá, isso vai dar uma lista de pontos e tem algumas possibilidades. Ela pode estar vazia, pode ter um único ponto, pode ter vários pontos. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero ordenar pela menor distância. Então, eu vou pegar minha lista e eu vou ordenar pela menor distância. Como que a gente faz isso? Posso passar uma função chamada key e retornar algum valor e ele ordena pelo resultado da função key. Então, eu vou criar um lambda, que é uma função anônima, né? Ela recebe o info e retorna o valor que eu realmente vou usar para ordenar. Então, eu vou ordenar pela distância, certo? Eu ordeno a lista e aqui eu verifico. Se a lista não estiver vazia, eu pego o primeiro elemento, tá? Isso vai ser um info do point carry e o shape daquele elemento. Na verdade, o body do shape daquele elemento, e a gente dá uma velocidade. Posso fazer assim, uma velocidade 0,200. Aliás, ao contrário, é uma velocidade em x, 200 e 0. Tá? Então, quando eu clico numa bolinha, ela ganha uma velocidade para a direita. Bacana. O que eu vou fazer? Eu estou prometendo pêndulo de Newton. Ainda não tem pêndulo de Newton, tem um gás de bolinhas. Vou mudar o make ball. E agora a gente vai brincar com algumas possibilidades. Eu mencionei para vocês que, né, talvez as 4 classes principais fossem o espaço, body, shape e constraint, ou os joints. Vamos usar o nosso primeiro joint. Tem vários tipos de joint, inclusive vários tipos que eu poderia usar para esse problema. Eu vou usar o pivot joint, que cria um ponto de pivoteamento entre dois objetos. O que significa isso? Significa que eu consigo escolher um ponto no espaço onde os dois objetos vão ficar presos entre si e eles podem só rodar em torno desse ponto. Tá? Eu posso escolher dois objetos que estão se movendo, isso é tradicional. Eu posso também fixar o círculo no espaço, um objeto que está estático, né, ligado àquele espaço. E eu vou fazer justamente isso. Tá? Então eu vou chamar esse de ground, esse objeto no qual eu vou prender o círculo. E cadê? Eu tenho que passar esse objeto para a função. Tá? Ele aparece no space. Todo o space do PyMonk cria um objeto, .static object, static body, desculpa. Todo espaço cria automaticamente um objeto estático genérico. A ideia é você ter esse objeto estático que está sempre preso no espaço, numa posição fixa, né, no 0, 0 inclusive, para poder justamente criar essas restrições. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um pivot joint ligando esse espaço, esse objeto estático no espaço ao nosso ciclo. Lembrando que o pivot joint não precisa ligar no centro do círculo. Eu posso, e não precisa inclusive nem estar no círculo. Eu posso colocar num ponto virtual fora do círculo. E é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou criar um pivot joint
tá certo? Ele recebe dois argumentos. Primeiro body, aliás, vários argumentos. Primeiro body, segundo body, e eu tenho duas opções. Eu posso chamar com três argumentos ou quatro. Com três argumentos, isso vai representar o ponto onde eu vou prender os dois objetos durante a criação. E com quatro, eu posso especificar o ponto relativo no objeto A e o ponto relativo no objeto B. Vou especificar com três, que é mais conveniente aqui para gente. Então eu vou colocar o body que eu criei, ground, e a posição onde eu vou prender esses dois objetos. Essa aqui é a posição nas coordenadas do mundo. Se eu passasse dois argumentos, seria as posições nas coordenadas locais do primeiro body e do segundo body. Certo? Então, eu vou colocar aqui essas coordenadas. Eu vou pegar essa posição body position e acrescentar um vetor para cima. Então, eu vou prender todo mundo a 100 pixels da posição central do corpo. Aliás, como lembrando aqui que... por que ele está reclamando? Criar um vec 2D, ver se ele para de reclamar. Chamar de pivot. Tá, agora eles estão parados, notem, e se eu bater em algum, eu tenho algo parecido com um pêndulo de Newton. Tá, vou mudar um pouquinho a nossa configuração só para ficar mais interessante, ao invés de deixar as bolinhas coladas. Vamos deixar 2 pixels de distância entre elas. Aqui vai mudar um pouquinho, porque eu tinha 10 bolinhas gastando 100 pixels, agora eu vou gastar 120 pixels, então vamos tirar 20 pixels daqui. Tá, as bolinhas agora estão um pouquinho afastadas, e aqui está o meu pêndulo de Newton. Um pouco caótico por causa das paredes, né? Talvez se eu diminuir um pouco essa velocidade de maneira que ele não bata nas paredes, funcione mais bonitinho. Às vezes uma bolinha atravessa a outra e cria um pouco de caos. Eu posso simplesmente tirar as paredes também, né? Agora que eles estão presos no mundo, vamos tirar as paredes. Agora está funcionando de uma forma mais tradicional. Tá, eu acho que só para fechar, última calibração, vou aumentar a gravidade. Eu acho que está muito devagar. É isso, pêndulo de Newton. Todo mundo preso por um pivô aqui em cima. Última coisa é limpar esse código, tirar o lixo. Isso é lixo. Isso aqui eu não sei porque ele está reclamando. Aqui, em tese, é lixo, mas eu vou deixar como referência para vocês, quando vocês quiserem fazer esse estilo de debugging ou de exploração interativa. Né? Usa o make shell, cria um shell no background, onde você pode manipular o jogo com código. Tá? É um novo estilo de jogo. Né? Você, ao invés de controlar o jogo com setinha, mouse e teclado, controla programando. Tá? Uma versão ultra nerd. Pagar esses aqui que não são mais necessários e tá aí o nosso pêndulo de Newton, versão 1. Eu vou finalizar o jogo assim. Até mais então, pessoal.